Outras vozes solitárias vão subir. Mais um trabalho escravo, não mais há exploração. Do grito, a dor e o pranto, um canto de libertação. Quero ajuda de quem dá de servir ao bem, um olhar sempre além. Eu quero alçar um lugar para o novo acordar, com esperança no olhar. Aumenta o som. Busco um mundo melhor, sem escravo e senhor. Agora é hora de ir mundo afora e gritar. Um grito pela vida, não sofrida, quero ouvir. Milhares de outras vozes solidárias vão se unir. Não mais o trabalho escravo, não mais a exploração. No grito, a dor e o pranto, no canto, libertação. No grito, a dor e o pranto, no canto, libertação. No grito, a dor. Então, Davidson, é com você a palavra. Primeiro, quero agradecer, né, a Rede Um Grito pela Vida, pelo convite, né, de participar dos 30 anos de comemoração, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, avanços e desafios. Agradecer também a Ana Lúcia, né, nossa querida belo-horizontina, comunicadora, né, irmã Ana Lúcia, que convidou também para a gente participar aqui. Parabenizar, né, a irmã Valmir, você, irmão Vando, César, Rogério Rego, né, esse grande companheiro aí de lutas e de caminhadas na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, a todas vocês que estão participando e realizando esse esforço para a gente, então, conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos desafios, né? Nessa parte introdutória, eu quero parabenizar, né, a todo o movimento das igrejas católicas, que mesmo antes dos 30 anos, né, do Estatuto, já estavam na luta em defesa das crianças e dos adolescentes, né, com as pastorais antigamente e hoje também as pastorais do menor, né, com o movimento dos meninos e meninas de rua de São Paulo, que conseguiu fazer com que o antigo Código de Menores avançasse e a gente hoje, então, chegasse no que temos, que é o Estatuto da Criança. Então, foi a Igreja Católica, né, que conseguiu conduzir com muita luta, né, todos os movimentos, instituições católicas, essa energia, né, para que a gente hoje pudesse comemorar, então, os 30 anos do Estatuto, né? Então, esse movimento, bem antes do surgimento do Estatuto, então foi fundamental, e eu quero aqui, então, dizer da minha felicidade, né, em participar desse evento aqui hoje. Para a gente dar início, então, aos nossos trabalhos, eu vou aqui mediar, né, e aí a gente vai conversando para ver a questão do tempo, né? Vamos também ler o chat aqui com as perguntas que chegarem para a gente. Agradecer também o César, a turma toda aí da técnica, né, que está envolvida nesse projeto, maravilhoso. Então, para iniciar, eu vou passar a palavra já para a irmã Valmir, para que ela, então, nos traga a mensagem, né, da Organização Nacional do Grito pela Vida. Com a senhora, irmã. Ok, obrigado, Davidson. Boa tarde a todos e todas. Estou vendo que tem bastante pessoal que está sempre conosco da Rede Grito pela Vida, que está sintonizado, Sandra, Rosa, Isabel, Marfisa, Maria Helena, já vi vários nomes aí presentes. É muito bom isso, a gente saber que existe também conosco essa retaguarda.
quando a gente fala nos 30 anos do ECA, esse mês todo está sendo muito falado sobre isso. E nós, como Rede Em Grito pela Vida, a gente primeiro agradeço de modo especial ao Vans pelo convite, também o Rogério, o Davidson pelo convite de estarmos aqui, a Virma, bom vê-la de novo. E vou tentar fazer um pouco um link entre os 30 anos com a rede. Eu acho que tem tudo a ver, a gente não consegue falar na rede sem também tocar no assunto do ECA, né? Então, os avanços, desafios nos tempos atuais, que são muitos. Mas antes eu quero apresentar um pouquinho a rede para vocês. A Rede Grito pela Vida, ela surgiu a partir de uma reunião da UNISC, que é a União dos Superiores que estavam reunidos em Roma, e de lá que surgiu a Rede Thalita Cum, e a Rede Grito pela Vida já surgiu antes da Thalita Cum. A Rede Thalita Cum é a rede central de todas as redes que trabalham a prevenção do tráfico humano. E nós, como Rede Grito pela Vida, nós estamos de forma intercongregacional e interinstitucional ligados para esse enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós fazemos parte da CRB Nacional, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, e que iniciou suas atividades no Brasil em 2007, nós como rede. Então, nós atualmente estamos presentes em 23 estados no Distrito Federal, com 28 núcleos, nos quais fazem parte, em média, 350 religiosos e religiosas, mais ou menos 95 a 100 leigos, e muitas parcerias, parceiros e parceiras em nosso trabalho conjunto. Então, é uma alegria grande a gente poder falar isso, porque nós estamos sempre na defesa da vida, principalmente de nossas crianças e adolescentes que são traficados, que são abusados e explorados sexualmente. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, dia 13 de julho fez seus 30 anos, desde 1990. O dia 30 de julho é o Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos. Por isso eu dizia que tem tudo a ver o ECA com o nosso trabalho também. E, geralmente, quem toma frente nesse trabalho do Dia Mundial é o projeto da ONU Coração Azul, que com essa pandemia não dá para fazer nada na rua, como se diz, mas a gente tenta fazer de outras formas atualmente, aproveitando as redes sociais, principalmente, com lives, com cards, com outras formas que a gente vai descobrindo também, porque todas as redes sociais também são uma novidade para a gente aprender a lidar direito com isso também. E é um dia de luta contra a escravidão, contra o roubo de crianças, contra a prostituição de jovens, mulheres, contra as ações ilegais que levam imigrantes e migrantes a serem traficados como mercadorias, principalmente migrantes mulheres, crianças, e contra todas as ações que signifiquem que o ser humano deixou de ser senhor de si mesmo nesta terra, ou seja, o ser humano que vira mercadoria de outro ser humano. Infelizmente, é dessa forma que a gente tem que lidar. O nosso trabalho está baseado, principalmente fundamentado no Protocolo de Palermo, que é o tráfico de pessoas, como caracterizado de forma do recrutamento, do transporte, da transferência, do recebimento de pessoas por meio de ameaças ou uso de forças e outras formas de coerção, do engano, da fraude, do abuso do poder, né? Ou pessoas em posição de vulnerabilidade para dar e receber pagamentos ou benefícios diversos, né? E pessoas que têm controle sobre outra pessoa para a fim ou propósito da exploração. Então, o Protocolo de Palermo está muito presente junto conosco sempre em todas as nossas atividades que a gente faz. Atualmente, temos muitos desafios diante da pandemia, e mesmo se não fosse a pandemia, os desafios continuam da mesma forma também.
Uma delas é a violência sexual, né, que é uma violação dos direitos sexuais que se traduz pelo abuso, pela exploração do corpo, da sexualidade da criança e do adolescente, principalmente. Envolvendo meninos e meninas em atividades sexuais impróprias para a sua idade cronológica, né, e mesmo impróprios para o seu desenvolvimento físico, psicológico ou social. Já o abuso sexual, ele é uma violência contra a criança, contra o adolescente, onde geralmente um adulto usa de uma relação de poder para obter uma satisfação de prazeres sexuais. E a exploração, aí já é um passo a mais, ou à frente, né, que já estabelece uma relação de mercado, né, na qual os serviços sexuais da criança e do adolescente são obtidos por meio de troca de favores, por meio de presentes, ou então são vendidos principalmente para a rede criminosa da indústria do sexo, atualmente chamada tráfico humano, né. Talvez é bom lembrar que a criança e o adolescente, eles não se prostituem, ela é explorada sexualmente, e isso é crime. E às vezes as pessoas, falta de conhecimento, dizem, mas ela também quis, é adolescente, ela está se prostituindo na rua. Não, ela não se prostitui, ela é explorada sexualmente. Então é importante a gente frisar isso, para não haver uma falta de entendimento nesse sentido, né? E o tráfico de pessoas, ele constitui uma transação comercial ilegal, e é um crime que viola todos os direitos humanos, em todas as suas dimensões do ser humano, conforme nos falava o protocolo, né? Nós atualmente temos conhecimento de 8 modalidades do tráfico humano, que é a exploração sexual, a remoção de órgãos, a adoção ilegal, o trabalho escravo, casamento servil, servidão doméstica, a mendicância e a prática de atividades ilícitas, que entra a questão das drogas e outras formas, né? Então, acho que tudo isso está muito presente, infelizmente, em nosso país, de todas as formas. E quando nós olhamos essas modalidades a que a criança é submetida, devido às inúmeras causas, pobreza, desestruturação familiar, a violência, ou a falta de compromisso do próprio governo, muitas vezes, e tantas outras maneiras, a gente olha para o nosso primeiro artigo do ECA, que dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. E aí a gente se pergunta onde fica realmente a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade para que essa lei seja cumprida a rigor. Porque se tivesse esse artigo sendo rigorosamente observado, a gente não precisaria de nenhum dos outros artigos. A forma integral envolve o todo, tudo. No artigo 2 do ECA, fala de que a criança é pessoa até os 12 anos de idade incompletos e o adolescente é aquele ou aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, está muito claro nesse sentido. E voltando um pouquinho para essa questão do artigo 1, ele é complementado pelo artigo 227 da Constituição Federal, que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar que a criança, que o adolescente, que o jovem tenha absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, o respeito e liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade e opressão. Então, se a família, se a sociedade e se o Estado assumem o seu papel de assegurar e de dar proteção à criança e adolescente, nós não teríamos tanta violência com nossas crianças e adolescentes, não teríamos tanto abuso, não teríamos tanta exploração. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele hoje é considerado uma das melhores normas protetivas para a criança, principalmente em âmbito internacional. Eu tenho participado de algumas lives
a nível de América Latina, eles têm acentuado isso. Mas dentro do nosso país, a gente precisa um trabalho muito grande, de forma muito intensa ainda, para que realmente aconteça essa mudança de visão. Depois, desculpe, algumas causas do abuso sexual infantil. Existe, por exemplo, um pacto de silêncio que acontece. Fiz um pacto de silêncio com a minha voz. Existe um pacto de silêncio, principalmente entre o explorador e a criança que é explorada. Existe muitas vezes também a falta de informação, existe a grande sensação de impunidade, né? Quando a gente vê a questão do nosso governo, do nosso país, a gente sabe que existe uma impunidade, principalmente quando se trata de punir os responsáveis pela violação da criança e do adolescente. Também, de outra maneira, muitas vezes a sociedade, ela naturaliza a violência. E esses paradigmas, nós temos que quebrar isso para a gente poder ter uma proteção melhor das crianças e dos nossos adolescentes. Né? Existe essa relação de poder, existe essa dificuldade hoje de identificar o abusador, existe a grande fragilidade das políticas públicas, que eu acho que é em todo o país, infelizmente, e são, enquanto não existe uma forma de realmente colocar políticas públicas que tenham o respeito, que façam essa proteção da criança, que façam a proteção do adolescente. Então, enquanto isso não melhorar, nós vamos sempre ter dificuldades nesse sentido de enfrentar também a questão do tráfico humano. Existe uma estatística de 50 mil crianças e adolescentes que desaparecem no Brasil a cada ano. E entre essas, 10% a 15% dos casos nunca foram solucionados ou nunca são solucionados. Isso se não for mais. Atualmente, os locais assim de maior aliciamento, de maior abuso, de exploração e do tráfico de pessoas estavam sendo, antes da pandemia, principalmente as portas de escolas, as casas de famílias, de amigos, as balsas, barcos, lanchas na região amazônica onde eu moro, tem muito isso, né? Ou pequenas cidades, comunidades do interior também, onde as pessoas talvez não tenham tanto conhecimento do perigo do tráfico humano. As falsas agências de modelo, as páginas de internet atualmente com a pandemia, eu acho que são portas de entrada de muito abuso, de muita exploração cibernética também, mas também de conquistar as meninas, jovens, adolescentes que estão procurando um trabalho, um emprego para serem aliciadas, para serem traficadas. Aí tem casas de shows, tem shoppings, bares e praias e tantos outros lugares. Hoje em dia não existe um lugar, talvez que diga que não tem nenhuma possibilidade de abuso, nenhuma possibilidade de exploração, nenhuma possibilidade de tráfico, né? E aí eu queria dizer uma coisa assim importante, que nesse tempo de pandemia, a situação do abuso da exploração sexual de criança e adolescente se agravou muito em todos, em que as crianças e adolescentes estão ficando em casa devido a não ter a escola, né? Que era um espaço que elas ocupavam e usavam também para poder fazer alguma denúncia de violência ou de violação na sua casa, que hoje a grande parte de meninos e meninas são abusados sexualmente dentro de suas casas. Todos os dias a gente tem situações bem específicas disso. Então, esse tempo de pandemia agora, elas são muito mais vulneráveis, porque elas já não têm como
denunciar na escola, elas não têm como falar para a professora, elas não têm como falar para a diretora da escola, para o gestor, e por aí vai, né? Então, além disso, também muitos perderam emprego, muitos adultos, então eles estão mais em casa, talvez uns usando mais bebida e por aí vai. Então, aí tem pano para muita manga, né? E muitas famílias pensam que o abuso sexual dentro de casa, ele deve ser resolvido no âmbito familiar. E aí favorece a continuação do abuso, né? Tenho atendido algumas situações essas 2 semanas para cá, exatamente nesse sentido. Não, isso nós vamos resolver na família, não vamos fazer denúncia. E aí o negócio complica, né? Que a criança é sempre cada vez mais abusada dentro de casa. Nós sabemos que as pessoas traficadas e exploradas, especialmente as mulheres, adolescentes, que vão ser as grandes vítimas desse tempo de pandemia, né? Por serem, talvez, escravas sexuais, ou por serem abusadas, exploradas, ou não terem direito ao isolamento social, nem à prevenção básica. Quando, nesse tempo do mês de início de junho, por aí, final de maio, a gente recebeu um comunicado de um grupo de meninas adolescentes que estavam abandonadas na fronteira com o Paraguai e Brasil, porque elas tinham sido traficadas para o trabalho escravo em São Paulo, nas fábricas clandestinas de costura, e como não tinha a forma de elas fazerem o isolamento social, não tinha como elas se cuidarem, e para evitar outros problemas para os donos, os aliciadores, eles acabaram levando as meninas e largaram na fronteira, porém a fronteira estava fechada, então elas não tinham nem como ficar no Brasil, nem como sair do Brasil. Então são situações muito concretas que aparecem durante esse tempo de pandemia, né? E essa vulnerabilidade tem aumentado muito, principalmente entre as mulheres, entre as crianças, né? Mas também eu acredito que no meio disso tudo a gente também precisa ver algumas esperanças, porque senão fica muito pesado se a gente só vê as coisas ruins. Mas eu acredito que também tem acontecido um maior número de denúncias, né? De várias maneiras. A gente tem visto a criatividade hoje que as pessoas que estão abusadas usam para poder denunciar. Então, acho que isso é uma coisa positiva e dá esperança para a gente poder continuar esse trabalho. A união, o fortalecimento da rede de proteção é extremamente importante em todos os sentidos. Quando a gente fala no ECA, a gente tem que ter isso presente também, que nenhum grupo, nem da sociedade civil e nem governamental consegue fazer o trabalho sozinho. Nós temos que juntar nossa força e nós temos que trabalhar em conjunto. Acredito também que o que tem e que ajuda muito são os materiais de divulgação, de prevenção, porque o nosso trabalho como Rede Um Grito pela Vida é especificamente a prevenção para o abuso, a exploração, o tráfico de crianças e adolescentes. Quando a gente faz nosso trabalho nas escolas, em qualquer situação, comunidades, grupos, ou mesmo na intervenção social, é sempre relacionado à questão da prevenção. Porque quanto mais as pessoas estão conscientes desse problema, desse crime, mais elas vão começar a ficar atentos e ficar de olho, opa, peraí, aqui tem uma coisa errada. Vamos ver, vamos falar com alguém, vamos ver quem é que pode nos ajudar, né? Então, acho que isso é uma coisa muito boa também. Mas o importante também, eu vejo como coisa muito positiva, esse empoderamento das crianças e adolescentes que está acontecendo nos mais diversos níveis. Elas vão se empoderando de que elas têm direito no corpo delas, de que elas têm essa liberdade de serem elas mesmas como crianças, como adolescentes. Também ainda a questão das abordagens, das discussões sobre esses temas do abuso, da exploração, do tráfico, está sendo muito forte, principalmente durante esse mês de julho, já em vista dos 30 anos e do Dia Mundial de Prevenção do abuso, da exploração sexual e do tráfico de pessoas, principalmente. E aí, o que a gente pode fazer quando tem alguma situação?
Eu acho que conhecer e dar conhecimento à situação é uma das formas de romper o silêncio, de fazer, colocar o tema em pauta, são tudo formas do que se pode fazer. Mesmo quem não tem muito conhecimento, peraí, vamos discutir esse assunto, isso é importante. Vamos falar sobre isso, porque até um pouco tempo atrás nunca se falava na questão do abuso no caso da questão da exploração. Então, eu penso que isso é uma das maneiras também de alertar, de cuidar. E uma das formas melhores é a denúncia, né? Tem hoje vários números de denúncias, tem várias formas de poder denunciar, né? Tem as políticas públicas que, funcionando bem ou mal, mas estão aí, precisam ser cobradas, mais exigidas, né? Também o fortalecimento das redes de proteção, trabalhar as causas, da onde vem isso, né? Porque eu acredito que, enquanto o poder público, as políticas públicas não trabalhem a questão da pobreza, a questão da vulnerabilidade, sempre nós vamos continuar tendo abuso, exploração sexual e tráfico de pessoas. Porque o tráfico de pessoas, ele acontece porque o jovem e adolescente, eles querem melhorar de vida. E aí o que acontece? O aliciador, ele usa o sonho do jovem e do adolescente para poder conquistá-lo para entrar na rede do crime. Infelizmente, é dessa forma que funciona. E também acredito que o cultivo de valores, hoje, da vida, do cuidado, da proteção, são coisas básicas de coisas que nós todos podemos fazer, independente se nós somos da rede de proteção, se nós somos da rede Grito pela Vida, se nós fazemos parte do grupo do ECA, ou se nós somos do Conselho Tutelar, todos nós podemos fazer isso. Então, penso que são maneiras de cada um de nós ter essa responsabilidade, porque se não fizermos a nossa parte, não vamos ter como proteger a criança e o adolescente. Penso que, por enquanto, é isso um pouco que a gente vai conversando e depois ainda vai... Acho que tem gente que entende muito mais do ECA do que eu. Mas isso é importante porque a gente faz exatamente essa parceria para podermos nos entreajudar também nesses momentos de live que a gente pode se esclarecendo também. Obrigada a todos vocês. É isso aí, agradecemos essa fala inicial, né, da irmã Valmir, representando a rede nacional, né, Um Grito pela Vida. Nós já vamos encaminhar aqui para o irmão Vando, né, representando a região aqui, né, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, irmã Vando, é com o senhor. Som. O irmão Vando aí conseguiu? Está na escuta? Som. Irmão Vando, se eu puder abrir o som para a gente acompanhar. Agora está me ouvindo? Sim, perfeito. Ah, ótimo. Muito bem, olha, ouvindo a irmã Valmir, quanto trabalho nós temos pela frente, né? E como referencial aqui da Rede Um Grito pela Vida na região Belo Horizonte, nosso grupo aqui é pequeno, nós temos um grupo de umas 10 pessoas, mas se você quiser participar com a gente, venha, tá? É composto por religiosos, religiosas, né? Leigos, leigas, seminarista, o diácono a Mauri começou a trabalhar com a gente agora, né? Está com a gente, e eu creio que cada vez mais vamos fortalecer esse trabalho. E antes da pandemia nós tínhamos o costume de reunir na Rua São Paulo, em Belo Horizonte, 818, no 7º andar, às 14 horas. Mas aí tivemos que fazer uma outra forma de reunir. E estamos reunindo por vídeo mesmo,
inclusive para preparar esse momento, tivemos várias reuniões e temos assim uma atuação bem forte aqui na região de Belo Horizonte e queremos expandir para outros lugares. Então, é um grupo que está trabalhando com atividades nas praças, com mobilizações, atividades nas escolas, com o projeto na escola, creche. Temos também atividade de formação entre nós, formação de liderança. Temos materiais para trabalhar com a rede, um grito pela vida, para mobilizar, para sensibilizar, para prevenir as pessoas com este mal que é o tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas que são abusadas muitas vezes sexualmente, tráfico para o trabalho escravo. E nós temos também feito uma atuação nas rádios, fazendo o programa, apresentando a rede. Agradecemos aí a direção da Rádio Gazeta, a nossa amiga Ana Lúcia, que tem feito esse trabalho, fazer entrevista, já teve várias. E nós aqui trabalhamos em parceria com várias congregações e com outras entidades também. E queremos, assim, ampliar cada vez mais para que todo esse trabalho que é tão importante, né? Hoje nós estamos falando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí tantos anos, 30 anos, mas quantas crianças estão sendo abusadas, né? Já vista crianças que são negligenciadas, né? O caso Miguel recentemente, né? Não é comigo porque é uma pessoa pobre, sei lá. Quantas leituras tivemos através daquele caso, né, da morte do pequeno Miguel, e outras coisas que vão acontecendo, né? A pandemia, fazíamos essa reflexão: como é que estão nossas crianças, nossos adolescentes? Porque eles estão próximos a seus pais, a sua família, mas está próximo também àqueles abusadores, né? Então, nós, para também nos alimentarmos, fazemos sempre no dia 18 todo dia 18 de cada mês, a oração pelas pessoas que são traficadas, abusadas, né? Hoje, a data de hoje foi escolhida um pouco, né, com esse pensamento, esse de dia de oração, dia de combate. Estamos em isolamento, mas ouvindo a irmã Valmir, como os abusadores, eles não deixam de agir, né? Foi feito também trabalhos da campanha da fraternidade, campanha da fraternidade e o tráfico, aonde buscou-se fazer com que as pessoas vão tendo essa consciência que o problema do outro, as dificuldades do outro, das pessoas, também é minha.
é também sua, dos religiosos, mas também de toda a sociedade. E aqui a gente pede, né, para que as paróquias, né, estão nos ouvindo aí, vários grupos, né, que CONIC, Fé e Política, a Pastoral do Menor, aqui da paróquia Divino Pai Eterno, estão muita gente nos ouvindo. Queremos trabalhar, queremos levar mais esse trabalho a cada grupo, né, as pastorais, para que as pessoas não sofram, né, que diminuam. O desejo é que elimine este mal, para que ninguém seja traficado dos seus direitos. E essa também, essa live de hoje é uma atividade do 26º Grito dos Excluídos, que tem como tema vida em primeiro lugar, basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Então, faz parte também de uma atividade do Grito dos Excluídos, que todo 7 de setembro acontece, né? No 1º de agosto terá um seminário sobre esse tema para preparar mais ainda e levar a todos essa preocupação e o que fazer para que as pessoas sejam respeitadas em sua dignidade. Quantos grupos agredidos, né? Descaso pela vida. Né? Quantas pessoas estão sem trabalho, sem terra, sem teto, estão reprimidas, estão apressivas. E nós temos essa missão como cristãos, como batizados, de ir em contra toda esta falta com a vida. Então, que sejamos luz no meio de onde nós estamos, né? Nosso grupo atua como luz onde pesa a escuridão. E, já finalizando o meu tempo aqui, eu quero deixar uma pergunta para o nosso expositor de hoje, o Rogério. O ECA, ele trabalha os direitos, os deveres, né? Mas o que está sendo feito para que, de fato, os direitos sejam respeitados? Que políticas públicas estão sendo implementadas para que os direitos da criança e do adolescente realmente sejam respeitados na sociedade? Então, muito obrigado e que nós possamos, assim, cada dia mais buscar com que a nossa missão seja cumprida. Vida em abundância para todos. É isso aí, muito obrigado, irmão Vando. Eu queria perguntar à irmã Mirna, né, se ela quer falar alguma coisa rapidamente antes do Rogério entrar. Não, pode continuar a pauta. Então, Obrigada. tá bom. Então, o Rogério é conselheiro tutelar aqui em Belo Horizonte, né? É uma pessoa que está na lida há muitos anos, nessa luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, já vou passar a palavra direto para o Rogério. Vamos lá com você, Rogério. Cumprimentar os membros da mesa, né? Inicialmente aí, o irmão Vando, pelo convite, falar do prazer, né, de participar da Rede
pela vida nesse momento aqui. Cumprimentar a irmã Valmir, que nos lembrou aí bem aí da questão do Dia Mundial contra o Tráfico Humano, uma das piores violações contra criança e adolescente. Se a gente pode elencar como piores, né? Se tem melhor ou pior, né? Porque a gente tem que lembrar que a projeção do mundo na visão da criança, a projeção que ela faz é diferenciada da nossa. Então, toda violação de direito ela é uma das piores para a criança, né? Principalmente para a criança. Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso. E cumprimentar também o Davidson Nascimento, Davidson, parceiro aí nessa garantia dos direitos da criança e do adolescente há muito tempo, né? Parceiro de comunicação, de rádio também, de palestras, de associação de conselheiros, né, Davidson? Prazer em encontrá-lo novamente aí nessa caminhada. Agradecer também o pessoal que está fazendo parte da equipe técnica aí, né? O Diácono Amauri, o César, né? Para fazer a gente conseguir falar com várias pessoas, que hoje, para a gente que já está mais jurássico na questão da internet, aí, a gente encontra muita dificuldade, tem que ir aprendendo, né, para poder a gente continuar participando bem aí, para não ser excluído, né? Então, agradecer o pessoal aí e os demais presentes aí que estão com a paciência aí de nos assistir. Uma notícia importante para a gente falar um pouquinho sobre avanços, né? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apesar de eu não concordar com muitas das suas políticas, né, das suas deliberações, está com uma coisa muito legal, que é a produção da versão do ECA em Libras. Então está aberta a licitação lá, né, o pessoal que tiver interesse em... Né, não dá, mas na matéria está aberta lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A versão em Libras vai ter a produção, eu acho que isso é importantíssimo para a gente. Né? O tempo nosso aqui não permite aprofundar em pautas específicas, então eu vou tentar falar de uma maneira bem geral, né? Para a gente conseguir refletir um pouco sobre quais são esses avanços e quais os desafios. Né? Então, há 30 anos atrás, a gente tem que pensar que nós estávamos num tempo de reabertura democrática no Brasil. Então, era um momento propício para que a gente, né, conseguisse realmente fazer com que o que estava sendo discutido aqui no Brasil em nível internacional, os direitos das crianças, e a gente conseguisse incluir, e aí o artigo 227, né, na Constituição. Então, é importante a gente pensar isso para a gente conseguir comparar, a gente fazer uma reflexão com hoje, com atualmente, né? Muito preocupado aí com os desmontes nas instâncias de deliberação, nas instâncias de proteção social, enfim. Então, nós temos que fazer uma avaliação desse tempo, né, de 30 anos, né, que vai e vem, né, para a gente comparar com hoje, para a gente ficar atento, para não deixar que, passados 30 anos, todas as conquistas que a gente teve nessa área, nesse tema, que a gente perca, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo, de muitas pessoas, de muitas mãos, de muitas cabeças pensando, construindo junto, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? E ficar atento, ficar espertos para que esses desafios não se transformem em atrasos. Né? 30 anos, a gente já deveria estar muito mais adiantado do que estamos. Para falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que perceber que ele é uma legislação, é uma lei. Então, sujeito a avanços, retrocessos, sujeitos aos grupos de interesses. Então, né, a gente tem que ficar atento a isso para que esses avanços não se transformem em retrocesso, porque não é a legislação, ela não é estanque, ela não é parada, a gente não pode pensar no Estatuto da Criança e Adolescente como uma cartilha única que está ali, ela vai continuar, porque a sociedade vai se alterando, vai se modificando, e essas legislações também vão se alterando.
Então, a gente tem que pensar no Estatuto da Criança e Adolescente como uma legislação. Oi? Não, alguém fez um comentário aí, não, né? Então, nesse sentido, né, por não ser estanque, por ser uma situação que vai tendo essas mutações, essas alterações, a gente tem que todo dia, cotidianamente, estar esperto, estar atento, né, para que essas legislações ela não acabe prejudicando a garantia ou defesa dos direitos dessa criança e do adolescente. O Estatuto ele não pode ser observado apenas como uma cartilha, como um estatuto. Ele tem que ser observado sistemicamente. Ele tem que ser observado vinculado às demais legislações, porque essas demais legislações afetam na interpretação, né? As pessoas de onde vêm, se ela é da saúde, se ela é do direito, se ela é da educação, afeta na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que estar bem atento a essa situação. Para a gente falar um pouquinho aí sobre os avanços na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu amigo Davidson, ele lembra sempre a gente, quando a gente encontra, né, que as legislações aqui no Brasil, Davidson, para inglês ver e português crer. Eu escutei essa frase aí do Davidson, né? Claro que parafraseando aí já, né, os outros autores aí, mas isso quer dizer que, normalmente, as legislações aqui no Brasil, historicamente, são legislações avançadas, mas a prática, ela não acompanha a legislação. Por isso, irmão Vânia, as políticas públicas aí acabam não acompanhando, pelo menos na velocidade né, que deveria acompanhar as legislações. Então, a gente fica com legislação muito bacana, mas a prática ela não consegue acompanhar essa legislação. Mais para frente, a gente pode discutir por que não consegue acompanhar, né? Mas a questão é que não consegue. Então, uma das alterações que foi importante para que essa legislação seja cumprida, para que a legislação seja realmente observada pelas autoridades, pela sociedade, pela família, de uma maneira geral, é a obrigação dos municípios em criarem os conselhos tutelares e os conselhos de direito. Os conselhos tutelares que vão fiscalizar o cumprimento dessa legislação. Engana-se quem acha que o conselho tutelar é para cuidar da criança. O conselho tutelar ele é para cuidar da obrigação de garantir os direitos dessa criança e dessa adolescente. Então, ele cuida de uma legislação. Para a gente pensar um pouquinho, na hora que a gente for falar um pouquinho sobre conselhos tutelares. E os conselhos de direito são os órgãos que vão acompanhar e que vão deliberar sobre essas políticas públicas, para fazer que essas políticas públicas aconteçam. E quem irá cobrar? Os conselhos tutelares. Então, outro avanço que a Lei Federal 8.069, de 1990, traz para a gente é uma alteração, no caso do adolescente, de um sistema penal, aquele que comete o ato infracional. O ato infracional, a gente pode fazer por analogia, né? É uma comparação com o crime do adulto. Tudo que o adulto comete que é considerado crime, o ato para o adolescente, o nome muda para... Então, esse sistema para ato infracional. Então, esse sistema penal, ele passa para um sistema socioeducativo, para um sistema, então, o principal e o educativo, que a gente não conseguiu ainda acompanhar. Nós temos acompanhado, talvez, a questão do adulto nas prisões. Então, a gente tem seguido praticamente esses modelos aí, né? Claro que com alguma diferenciação, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir acompanhando e o adolescente, porque passou a ser sujeito de direitos, ele sofrer essas, digamos, irresponsabilidades que já são feitas com os adultos, né? No nosso sistema penal. Então, a gente tem que tomar cuidado para não repetir isso. Então, um avanço é transformar o sistema penal do adolescente em sistema socioeducativo, entendendo que
fala lá das responsabilidades, né, do cumprimento e de pagar a sua pena de acordo com o delito, o ato infracional que aconteceu. Outra situação que eu acabei de comentar é a questão de transformar a criança ou adolescente em sujeito de direitos. Então, a gente passa a ser obrigado a reconhecer essa criança e esse adolescente como sujeito de direitos, ou seja, como ser humano, e não como objeto. A outra situação vem de encontro à pergunta do irmão Wanda aí, que é a questão da prioridade absoluta, né? A gente passa a ser obrigado, apesar de, no meu entendimento, ainda não estar cumprindo na sua totalidade, mas a gente passa a ser obrigado, por força de lei, a tratar a criança ou adolescente como prioridade absoluta. E essa prioridade, ela entra tanto nas questões financeiras, nas questões das políticas públicas, nas questões de prioridades mesmo, né, no sistema nosso, né? Então, isso é muito importante. E, atualmente, um avanço que eu considero muito importante não é a questão diretamente da criança e do adolescente, não está ligado aos 30 anos do ECA, mas é muito importante porque gera um complemento nas questões das políticas públicas, que é as políticas públicas para quem sai da adolescência. A gente teve sempre uma lacuna aí de que o adolescente, quando completa 18 anos, ou aquele jovem que já com 16 anos, na sua situação, pode até ser emancipado, né, para ser adulto, já tem algumas obrigações como adulto, e que se vê perdido numa situação, porque a proteção até enquanto ele é adolescente, né, e a partir daí, completou 18 anos, faz o quê? Que é a questão do Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude, ele vem como proteção ao jovem adulto, que isso é muito importante para as questões das políticas para o adolescente. Porque a gente não pode quebrar, a gente tem que entender que a nossa vida, a vida do ser humano, a gente, para uma forma de organização, para uma forma de trabalhar melhor a garantia dos direitos, a gente coloca lá criança até 12 anos, né? A partir daí vira o adolescente, depois de 18 anos o jovem adulto, mas a gente tem que entender que tem uma sequência aí na sua vida, no seu crescimento como ser humano. Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Isso atualmente é um avanço, no meu entendimento, muito importante. Para a gente falar um pouquinho de desafios, né? Porque esses avanços vêm aí ao longo do tempo, né? O grande desafio é que o Estatuto da Criança e Adolescente, com toda essa legislação, com esse aparato para fiscalizar, para acompanhar, porque aí entra também o Ministério Público, Poder Judiciário, né, e determina as suas funções do Poder Executivo e por aí vai. Então, uma lei, como eu já disse, muito avançada, mas ainda não é aplicada na sua totalidade. E aí eu não sei nem qual a porcentagem que é aplicada, né? Mas entendo que a gente está muito atrasado no acompanhamento a essa legislação. E por que isso acontece? Por uma questão de desconhecimento, por uma questão de interesses, né? E aí, o que causa isso? A gente pensar um pouquinho sobre isso, né? No meu entendimento, por exemplo, a gente falar sobre o desconhecimento, principalmente. Então, se nós pensarmos aí, nós estamos falando de 30 anos. E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu já escutei alguém falar isso e achei muito interessante, ainda não entrou na escola. Então, ele não entrou na escola no sentido de que ele não faz parte das políticas pedagógicas, nem para as próprias crianças, nem para a gente adulto, nas faculdades. Então, ele não faz parte das políticas pedagógicas, ele fica, digamos, à mercê de um professor, de alguém que acha que é interessante, vai colocar na sua matéria, está falando lá de direitos, aí, né, hoje, né, nas escolas de direitos já se fala mais sobre o estatuto, mas eles colocam como uma situação à parte, e não uma questão que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, tem que fazer parte, porque a legislação, quando coloca a criança e adolescente como prioridade absoluta,
ela coloca que para a gente também, como adulto, que nós temos que ter o conhecimento do que realmente é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que não emitamos opiniões sem embasamento, que é o que a gente mais vê, pessoas falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes por desconhecimento e muitas vezes em defesa de interesse pessoal ou de interesse de grupos, né? Aí já são as pessoas, às vezes, que têm o conhecimento e que tentam usar, né, até esse conhecimento para não fazer com que realmente a gente acompanhe essa evolução, digamos assim, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso causa para a gente consequências, e consequências graves. Por exemplo, o sistema de garantia de direito, principalmente conselhos tutelares, porque são os mais falados, né, na questão do sistema de garantia, uma credibilidade pela sociedade. Então, essa falta de credibilidade, porque fala que passa a mão na cabeça do adolescente e não consegue cumprir as suas atribuições, uma falsa crença de que o Estatuto contribui para a delinquência juvenil, uma falsa crença da impunidade do adolescente, dentre outras. Então, são várias consequências, e essas consequências trazem óbices para que os sistemas de garantia de direitos, né, os conselhos tutelares principalmente, mas aí entra também o Poder Judiciário, o Ministério Público, que realmente garanta os direitos dessa criança e do adolescente. Então, são inúmeros óbices que acontecem, demanda equivocada que vão para esses órgãos. Eu posso falar diretamente do Conselho Tutelar, que são as demandas equivocadas, chega muita coisa que não é da atribuição do Conselho Tutelar, que não é papel do Conselho Tutelar. E isso vai também, fica só no Conselho Tutelar, não. Situações que não deveriam chegar no Poder Judiciário, que deveriam ser resolvidas no âmbito social, acabam indo para o Poder Judiciário, Ministério Público, e por aí vai. Outra situação, e aí é importante agora a gente falar nesse momento de pandemia, que nos aflige bastante, é a questão nesses momentos de pandemia, aí, né, é situação de desafio, como que a gente vai proteger nossas crianças e adolescentes, e, ao ter conhecimento de uma violação de direito, como que a gente vai denunciar. No momento que os órgãos de proteção, eles estão trabalhando em sistema de urgência e sistema de emergência. E aí, como que a gente vai denunciar? Como que a gente vai fazer isso? Então, é importante, nesse momento, a gente saber, por exemplo, que existem alguns canais de denúncia, o pessoal está se adaptando, criando alguns canais virtuais de denúncia. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente já tem alguns canais de delegacias virtuais, então é importante a gente estar ligado aí na internet, estar sempre pesquisando os canais virtuais aí de denúncia, para a gente já saber, não ficar esperando na hora que viu uma violação, e agora como é que eu faço, onde que eu vou. Até porque a gente, por exemplo, o Disque 100. O Disque 100 é um canal de denúncia, mas o Disque 100, infelizmente, até hoje, ele não está preparado para ser esse canal de denúncia. Por exemplo, não sei se essa semana eu fiz um teste, muitas pessoas ligando para o Conselho Tutelar e dizendo que queria fazer denúncia, e a gente orientava para fazer pelo Disque 100, para que fosse uma coisa formal, gravada, não o conselheiro escutando ali e anotando, e queria ser encaminhado, de acordo com a denúncia, para os órgãos de garantias. O que fosse do conselho viria para o conselho, o que fosse da delegacia de proteção iria para a delegacia, e por aí vai, Ministério Público, e separa também, porque às vezes o pessoal confunde a denúncia quando é do adulto, quando não é. Então, esse Disque 100 iria fazer essa triagem, que seria o papel para encaminhar. E aí muita gente questionando, não, eu ligo lá para o Disque 100, eles falam que tem que procurar o Conselho Tutelar. Falar, como assim? Aí eu fiz um teste, né, para vocês entenderem, eu fiz um teste, liguei para o Disque 100.
para entender como funciona o Disque 100 na hora de fazer a denúncia, porque eu queria dar uma resposta para os nossos interessados, né, para as pessoas que procuram o Conselho Tutelar. Então, eu precisava conhecer essa ferramenta, o Disque 100, porque a gente nem sempre tem um acesso para entender como é que funciona, né, lá o Disque 100. Eu liguei para lá e o que eu achei interessante, que eu observei. Você começa, né, parece que um robô, né, uma pessoa, uma gravação, ela te dá algumas possibilidades. Primeiro, se você quer fazer denúncia envolvendo situação de idoso, se é de mulher, se é de crianças, né, e adolescentes, ele te dá uma opção se é uma coisa imediata que está acontecendo, que até fala se está acontecendo. Oi. Um risco de eminente de morte, ou seja, está acontecendo uma emergência, e logo depois, na hora que você decide isso, ele passa para dizer se você quer conversar em espanhol ou quer conversar em português. Ótimo, até aí é uma maravilha. A partir daí ele faz 3 perguntas, né? E a pergunta principal, que ele fala sobre denúncia, antes dele abrir a possibilidade de você fazer uma denúncia, né, essa gravação, pergunta se você quer conversar com o Conselho Tutelar. Imagine, se eu quero fazer uma denúncia ligada à criança e adolescente, na minha cabeça, como interessado, a primeira coisa que eu quero é conversar com o Conselho Tutelar. Então, ele já tira de você fazer a denúncia, né, para encaminhar para o Conselho Tutelar. E aí entope os conselhos tutelares, né? Eu não sabia disso, mas por que vem tanta gente falando que já ligou para o Disque 100 e o Disque 100 deu o telefone do Conselho Tutelar para fazer a denúncia? E aí o Disque 100, o que ele faz? Ele pergunta a cidade, a localização onde você está, e ele, de acordo com os arquivos dele, passa o telefone daquele Conselho Tutelar. Beleza, a pessoa automaticamente já tem o telefone, ela desliga. Aí a opção número 3, que é a opção de você fazer a denúncia, aí pergunta, você quer fazer uma denúncia de violação de direitos de criança e do adolescente? Então ele sai da sua responsabilidade de filtrar esta denúncia, porque às vezes eu quero fazer uma denúncia sobre uma violação de direito de criança e adolescente, mas eu tenho que fazer ela primeiro, por exemplo, ela tem que ser encaminhada para uma delegacia de proteção. Por quê? Porque está acontecendo um crime e o Conselho Tutelar não vai investigar um crime. Às vezes a denúncia é de uma violação que eu tenho que encaminhar, por exemplo, que vai para o Poder Judiciário, porque vai fiscalizar lá um equipamento socioeducativo, por exemplo, mas eu achando que está com criança e adolescente. Então, só para a gente estar bem atento como que está hoje, né, o sistema aí. E aí as denúncias devem ser feitas quando ela é grave, que ela é direta, está acontecendo a emergência, direto na polícia. Então, polícia militar pode também, né, a partir do momento que esses órgãos não atendem, você fazer também diretamente no Conselho Tutelar, isso não impede. E outros órgãos que e aí é importante, né, as denúncias, quando a gente fala das denúncias, né, demonstrar a gravidade e a urgência, a emergência hoje. Então, se eu quero fazer uma denúncia, é importante, porque senão, às vezes, é uma denúncia grave, mas se eu não demonstro isso na hora de fazer a denúncia, eu coloco ela para uma sequência depois. Por quê? Porque hoje, né, com esse isolamento, os órgãos públicos, todos, né, estão trabalhando no sistema de urgência e emergência. Então, a gente tem que ter isso na cabeça na hora de fazer a denúncia hoje. E aí, quando for um flagrante, nós temos que exigir o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Por quê? O flagrante ele precisa ser acompanhado pela polícia. E depois ele será pela própria Polícia Militar, se couber, será encaminhado para o Conselho Tutelar, será encaminhado para o Poder Judiciário e por aí. Então, a gente entender um pouco como fazer essa vai
Não sei como está meu tempo aí não, Davis. Qualquer coisa. Ô, Rogério, seu tempo acabou, já tem um tempinho. Mas vamos fazer o seguinte, já vou ler aqui algumas perguntas, né? Aí você e tantas outras pessoas perguntadas já respondem, porque são perguntas interessantes que podem auxiliar. Beleza? Tranquilo. Então, a primeira delas é: o Estatuto da Criança recebe novos artigos ou emendas? Essa pergunta veio pelo Facebook, chegou aqui para a gente pela equipe técnica, né? O diácono Amauri encaminhou para a gente. A segunda pergunta, e aí a irmã Valmir ou os demais, né, da rede Grito pela Vida podem responder. A rede trabalha tráfico, violência, abuso de seres humanos, incluindo crianças e adolescentes. Durante esse tempo de pandemia, o feminicídio é crescente em nosso Brasil. A rede foca essa demanda? Então, seria importante também falar um pouco sobre o feminicídio, né, irmã Valmir, os demais componentes, né, da rede Grito pela Vida, falar um pouco sobre isso. Aí você fica, se você quiser, Rogério, ela responder, depois você responde, e a gente vai trocando essa ideia aqui, pode ser? Tranquilo. Que aí facilita aí sua vida também. Então, ok. Tá bom. Assim, o nosso foco principal como Rede Grito pela Vida está sendo principalmente o trabalho de prevenção do tráfico humano, a prevenção da violência e do abuso e da exploração de criança e adolescente. Sim, no Brasil hoje existe muito feminicídio, principalmente com a pandemia, o fato de o casal ficar mais próximo dentro de casa, ficar mais um na cola do outro, como se diz na gíria, tudo isso muitas vezes aumenta a tensão, né? As brigas e por aí vai. Então, geralmente, e isso não acontece de uma hora para outra, né? Que o feminicídio já é o ponto final de toda a história. Geralmente isso vem vindo de muito tempo, onde ele apronta a mulher, e aí ele pede desculpa, a mulher perdoa, e acolhe de novo, e tenta de novo, e vai, e no fim ele acaba no feminicídio, né? Infelizmente, é uma situação que está muito presente no nosso país, tem aumentado muito com a questão da pandemia. Então, assim, a rede, como tal, não foca especificamente essa. Vou deixar bem claro. Claro que quando vem alguma situação até nós, sempre a gente tenta encaminhar para os órgãos competentes que podem fazer esse auxílio e essa ajuda. Mas não é uma demanda específica da rede Grito pela Vida. Só para deixar claro isso. Isso aí. Obrigado. Uma questão também, Rogério, para você já falar, porque nós conseguimos, com o avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente, reduzir o número, né, de crianças nascidas mortas, né? Então, uma redução fantástica. Nós conseguimos também a questão do trabalho escravo de crianças e adolescentes, né? Esse número reduziu. A criação de uma rede de proteção, de defesa, de garantia dos direitos, essa nova lógica de articulação, como a irmã Valmir falou no início, e os demais também colocaram. Então, são questões que a gente pode dizer que o Estatuto, a partir de 1990, trouxe como elementos para o Estado operar de uma forma transversal, né? De uma forma que inclua todas as políticas, todos os atores, né? A sociedade civil organizada, a família, a comunidade, né? O próprio Estado. Então, é uma nova forma de ver a abordagem da política pública, né? Voltada para criança e adolescente. Então, eu queria trazer a pergunta para você, né? Que chegou para a gente pelo Facebook. O ECA recebe novos artigos ou emendas? E queria também que você comentasse um pouco, Rogério, sobre a importância dessas redes de proteção, né, que foram estabelecidas, onde vários atores se envolvem
para fazer com que a garantia dos direitos sejam cumpridas, para que a prioridade absoluta seja exercida, para que cada criança e adolescente seja protegido no Brasil, né? Então, essa lógica da articulação, da construção de redes. Se você puder falar um pouco sobre isso para a gente? Joia. Primeiro falar sobre as alterações, né? Como eu já falei aqui, né, na minha exposição aqui, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante nós entendermos que é uma legislação. Então, é uma lei federal, carinhosamente, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente chama de ECA, né? Mas ele não é separado. Então, ele é uma lei. Então, toda legislação ela é passível, né? Ela cabe alterações. E essas alterações, elas geralmente acontecem, né, com a questão dos grupos de interesses. Então, por exemplo, a Rede Um Grito pela Vida se organiza porque entende uma situação na questão do trabalho escravo, da questão do tráfico de crianças e do adolescente, e leva propostas embasadas para o Poder Legislativo, no caso federal, né, porque é uma lei federal, para que tenha essas alterações. Então, se mobiliza com outras entidades, com outras pessoas, autoridades, que entendem que precisa ter essa alteração, porque, às vezes, percebe-se que tem um artigo lá que ele, na realidade, está violando direitos, que ele não está contribuindo para que, de uma maneira geral, seja garantido os direitos da criança e do adolescente. Às vezes por causa de uma palavrinha, uma digitação, às vezes porque o próprio artigo ele não dá para a gente um embasamento para a gente tomar as decisões de como que vai ser feito. Então, essas alterações, elas acontecem através do Poder Legislativo. O Estado e os municípios, principalmente os municípios, eles criam também as suas legislações complementares, embasado, direcionado, né, na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei maior, é uma lei federal. Então, a partir daí, o Poder Legislativo dos municípios, eles também vão fazendo os complementos das suas leis para acompanhar. E, por vezes, esses complementos, eles contrariam o que está dizendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o munícipe tem que ficar atento, reunir a sociedade, tudo para cobrar as alterações dessas legislações, para que nos municípios acompanhem, porque se tiver uma legislação nacional, né, geral, e ela não é cumprida pelos municípios, não adianta nada, não adianta nada. Então, a gente tem que... Então, essas alterações, elas acontecem. E aí, Davidson, falando sobre a questão, né, rapidamente, sobre essa questão das redes de proteção, o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi pensado justamente na articulação de todas as políticas públicas, de todos. Então, se o pessoal entrar na internet e procurar o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai falar justamente sobre isso, sobre esse conjunto articulado de ações, porque isso é importante. A gente trabalhar de forma sistêmica, porque senão fica cada um puxando para um lado, cada um fazendo a sua maneira. Então, essa articulação, essa coletividade, esse entendimento conjunto, isso é importante. E as alterações, elas são através do Poder Legislativo, porque é uma lei federal, 8.069/90. Tá ok? Davidson, o microfone do Davidson está fechado. Sim, parabéns aí pelas respostas, né, a todos, e parabéns aos expositores. Eu vou passar aqui para o irmão Vando. Ele tem uma... Nós estamos caminhando aqui para... Infelizmente, né, está muito bacana a conversa. São questões relevantes, né, acerca dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certamente a rede proporcionará outros espaços, né? Eu vou passar, então, para o irmão Vando e queria também que cada um fizesse uma fala rápida antes do irmão Vando trazer o encerramento para a gente, fazendo as colocações sobre o que foi apresentado, né? A gente queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, né, onde estão sendo transmitidas a nossa conversa aqui dos 30 anos do Estatuto. Mas, desde já, eu agradeço e queria passar para cada um de vocês
para fazer uma fala bem rápida, sucinta, né, uma conclusão, para que a gente encaminhe aqui para o irmão Vando na sequência, para a gente poder fazer o fechamento dessa live. Ok? Então vamos começar com as mulheres, né? Fiquem à vontade e na sequência a gente encaminha. Chegou uma outra pergunta rápida, que aí na fala de vocês de conclusão, por gentileza, vocês puderem falar sobre ela. Há um trabalho da rede ligado ao trabalho escravo ou ao tráfico de órgãos humanos? Essa é uma pergunta. A outra, qual é a posição da mesa sobre a redução da maioridade penal? Como ela interfere no histórico dos avanços do Estatuto? Que é uma questão aí que daria uma nova live, né? Então, essa redução da maioridade penal. Mas aí a gente dá uma resposta rápida e combina uma nova live para poder aprofundar um pouco mais, dado o adiantar da hora aqui, tá bom? Vou passar, então, para as mulheres iniciarem aí as suas conclusões finais, né? E, na sequência, o Rogério, depois eu chamo o irmão Vando para a gente poder encerrar. Então, vamos lá. Eu gostaria... Agora sim, eu queria falar uma palavrinha. Sou irmã Vilma e eu decidi vir para a sala porque eu acho que a gente fica muito mais atenta. Tá? Gostei muito do trabalho. Fiquei muito feliz de ver a Valmi outra vez, como amigas, muitos anos. E eu gostaria só de sinalizar que a Conferência dos Religiosos do Brasil tem isso como a menina dos olhos. E ela tem 20 regionais. Então, a Valmi coordena, como ela mesma colocou, toda a rede. Mas em cada lugar nós temos um grupo que luta, que grita pela vida. E aqui em Belo Horizonte somos nós. Agradeço o Vando, que o Vando é o nosso coordenador. Eu estou há muito pouco tempo no grupo, mas amo esse trabalho. Obrigada. Obrigado. Vamos agora passar para a irmã Valmi também. Obrigada, Vilma. Muito bom te ver também. Fazia tempo mesmo. Ó. Que eu gostaria de dizer em relação a essa pergunta, se há algum trabalho da rede vinculado ao trabalho escravo e ao tráfico de órgãos, na verdade, isso daria uma live assim enorme também, né? Porque se a gente olhar, são duas modalidades do tráfico de pessoas. Então, no nosso trabalho, a gente foca, sim, todas as 8 modalidades que eu falava lá no começo, né? Citei um pouco rapidamente as modalidades todas e essas estão juntas também, a questão do tráfico de órgãos e o trabalho escravo. A gente tem tido algumas situações também de tráfico de bebês, né? Que também faz parte desse nosso trabalho. Então, tudo que tem relação com o tráfico de ser humano, nós trabalhamos. A prevenção, principalmente. Quando vem os casos concretos, a gente encaminha para quem lhe é de competência para poder encaminhar e poder investigar e fazer o trabalho de acordo. Né? Seria a palavra final agora, Amaury? Ok. Eu só queria dizer assim, agradecer principalmente todo o apoio que os nossos núcleos se dão mutuamente. Eu vi pela live aqui, eu acompanhei um pouquinho, que tem grupos de quase todos os estados do país que estão ligados conosco. Isso é muito bom, a gente se alegra muito com isso. Né? O nosso trabalho funciona, o Vando dizia no começo, que os grupos deles é pequeno, todos os grupos são pequenos. A maior grupo, eu acho que são 17 pessoas. Nós somos sempre grupos menores, núcleos que fazem o trabalho nas suas cidades, nos seus municípios, nos seus estados, como pontos de referência. Mas a gente tem essa ligação com muitos parceiros e parceiras de outras entidades que nos ajudam e a gente ajuda eles também. Então, assim, a palavrinha final que eu queria dizer, fazendo também um pouco memória da pergunta anterior, da questão do feminicídio, acho que tem essa frase que tem a ver com isso também, de que todos e todas devem ensinar as suas filhas, as meninas, as mulheres da sua família, as alunas de sua escola,
que nenhum buquê de rosas perdoa uma agressão ou uma violência. Então, nós, como Rede Um Grito pela Vida, nós, como defensores da vida em todas as circunstâncias, temos esse compromisso de realmente defender a vida sempre e em qualquer circunstância. Muito obrigado pelo convite. Esperamos nos encontrar em outros momentos. É isso aí. Muito obrigado, irmã Valmir. Um abraço para todos os nossos irmãos brasileiros, né, no norte do país, a senhora aí direto de Manaus, né, trazendo essa contribuição. A gente fica muito feliz, né, de ouvi-la. Na sequência, então, nós vamos passar aqui. O pessoal da técnica, eu queria agradecer também, né, os diáconos que estão aí na técnica, trabalhando, nos ajudando nessa live, a toda a equipe. Vou passar agora para o Rogério e, na sequência, a gente chama, então, o irmão para poder fazer o encerramento. Rogério. Liga seu microfone. Tem som, Rogério. Continua sem som, Rogério. Vou passar aqui, então, para o irmão Vando e, na sequência, você fala, viu, Rogério? Dá uma olhada na técnica aí, o que está acontecendo. Irmão Vando, com o senhor. Então, nosso desafio é muito grande, né? A Rede Um Grito pela Vida está no meio, né, de tantos desafios. O feminicídio, ele toca a todos nós, né, a toda a sociedade, né? Quanta maldade existe e está muito ligado ao que nós vivemos com relação à espiritualidade, né? Não basta ir só à igreja, como dizia a canção, e fazer tudo errado. Então, o trabalho que nós fazemos como Rede Um Grito pela Vida está relacionado a essa prevenção, também esse olhar junto, né? Que não nos toca também. E há sempre esse olhar de poder encaminhar e levar adiante. Também a questão da maioridade penal, né? É uma coisa que toca muito a toda a sociedade, né? Mas ele tem idade para dirigir um carro, para votar e não para ser penalizado. E o estatuto é muito claro, né? A respeito do desenvolvimento e da responsabilidade de quem está mais na frente, os pais, os legisladores, as mães, né? Toda a sociedade, para dar o suporte para que haja um desenvolvimento. E quando chega a questão do crime, alguma coisa falhou, né? Então, é dever de toda a sociedade. E já agradecendo a todos pelo o empenho, né? A todas as regionais, né? Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, todos que estiveram ligados conosco, a CRB Nacional, a Regional, todas as congregações, todas as pessoas, grupos que nós tivemos em contatos para que estivessem com a gente, do CEBI, da Fé e Política, CONIC, né? Tantos outros, os movimentos sociais, né? Organiza o Grito dos Excluídos, toda a PASCOM, todas as pessoas que estiveram reunidas conosco e puderam acessar, e nós pedimos desculpa por aqueles que nós
não conseguimos fazer com que chegasse você conectar. Algumas pessoas, não consegui conectar. A internet tem isso, né? Tem esse segredinho que vamos aprendendo. E já para finalizando, tem a oração de Santa Baquita. Santa Baquita foi uma religiosa que ela foi traficada e foi, ao longo da sua vida, sendo preparada e na sua dor, ela também ajudou muitas outras pessoas a se libertar e a curar essas feridas do tráfico. Então, a oração de Santa Baquita. Santa Josefina Baquita, quando eras criança, foste vendida como escrava e tiveste que enfrentar dificuldades e sofrimentos indizíveis. Quando foste libertada da escravidão física, encontraste a verdadeira redenção no encontro com Cristo e com sua Igreja. Santa Josefina Baquita, ajuda a todos os que estão aprisionados na escravidão. Em nome deles, intercede junto do Deus da misericórdia, da maneira que as correntes da sua prisão possam ser quebradas. Que o próprio Deus liberte quantos foram ameaçados, feridos ou maltratados pelo tráfico de seres humanos. Dá alívio e quantos sobrevivem a essa escravidão e ensina-lhes a ver Jesus como modelo de fé e esperança para que possam curar as próprias feridas. Suplicamos-te que rezes e intercedas por todos nós, a fim de que não caiamos na indiferença, para que abramos os olhos e possamos ver as misérias e as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da sua dignidade e liberdade, e ouvir o seu brado de ajuda. Amém. Bem, oração importante, né, para a gente concluir os nossos trabalhos. Brevemente, Rogério, você fazer as conclusões, né? Seu som já está ok? Oi, Rogério, não te ouço. Você está sem som. Eu queria também anunciar aqui, o Rogério está sem som. Eu queria anunciar também que o programa será transmitido, né, para todos aqueles que queiram acompanhar depois, né, podem acessar. O diácono Amaury liberou aqui um link, né, do YouTube, está disponível para quem quiser depois acompanhar. Então, quem não conseguiu assistir, né, o nosso encontro, pode depois acessar. Rogério, você consegue fazer a conclusão? Dá uma olhada aí no seu som. Rogério, então um forte abraço para você, a gente agradece, irmão Wando, a todos os organizadores, a equipe técnica e a rede nacional, né, Um Grito pela Vida. Um forte abraço a todos e até numa próxima oportunidade, que Deus nos abençoe bastante. Um abraço para todos. Um abraço. Um abração a todos.